paz do Senhor Jesus! Seja bem-vindo a mais um canal Because You Too, porque você também. Quero agradecer a todos vocês que deixaram seu like, compartilharam, deixaram seus comentários, aqueles que falaram comigo, aqueles que, no particular também entraram em contato. Quero agradecer a todos vocês aí que têm ajudado, a gente a fazer essa obra de Deus, Ser missionário em todo o tempo, não importa aonde. E também quero agradecer a vocês que também comentaram sobre o vídeo passado, sobre, eu mudei o ambiente mostrando muito bem a imagem, tá bom? Voltamos para nossa imagem aqui, nosso cenário de costume, amém? Deus abençoe todos vocês. Quero trazer uma mensagem aqui, uma breve mensagem, espero que seja, para vocês. Na mensagem de hoje, eu quero deixar para vocês o Evangelho de João. É bem conhecido por todos, mas a palavra do Senhor se renova toda manhã, todo dia. E se encontra em João, O Evangelho de João 4. Deus tem falado muito comigo nessa passagem, até porque é uma passagem que eu me espelho muito nela, Então, assim, vamos estar lendo no versículo 10 e o versículo 14, amém? Amém? Lemos a palavra. Evangelho de João 4 e o versículo 10. Lemos. Jesus respondeu e lhe disse: se tu conhecera o dom de Deus e quem é o que lhe diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículo 14. Mas aquele que bebe da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mais um capítulo de João, só que dessa vez no Evangelho de João 7 e no capítulo 38, que também fala da água. E ele diz assim, no versículo 38: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas correrão do seu ventre. Amém? Essa é uma palavra que a gente conhece bem, também conhece bem, porque Deus tem falado muito no nosso coração a respeito da sua palavra. E a sua palavra é ela que te cura, é ela que te liberta, é ela que faz essa transformação de dentro para fora, A transformação do Espírito Santo. É Ele que faz você, cada dia mais, ser transformado pelo Espírito Santo. Hoje eu quero falar da mulher samaritana. A gente já leu várias vezes, algumas pessoas conhecem já a mulher samaritana, Jesus ali estava passando, era um caminho que o Senhor sempre fazia ali para ir ele sempre passava pelo caminho, mas nunca, porque como os judeus não falavam com os samaritanos, então ele vinha sempre na palavra dele, ali no versículo 3 de João, no Evangelho de João 4, 3, o versículo 3 ele diz assim: deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia. Significa que ele fazia já este caminho, Como era costume de Jesus, ele andava muito, então ele sempre fazia aquele caminho. Mas naquele dia foi necessário ele passar em Samaria. E naquele dia ele marcou um encontro, E a gente fala que ele marcou um encontro porque realmente Jesus sabe como marcar encontro com crente. E Deus, ele é muito fiel, Eu me espelho muito na samaritana, porque na mulher samaritana, porque todos nós um dia estávamos ali, Estávamos ali parados, fazendo sempre o mesmo, sempre você vivia a mesma rotina, você sempre tinha uma rotina. E quando Jesus chega no seu cenário, Jesus muda esse cenário, Jesus muda o seu cenário, Jesus muda a sua visão, Jesus muda a mesmice que você sempre está ali, E tudo se refere a respeito disso, de mudança, de transformação. Seguir a Jesus é isso, ser transformado. E quando chega a mulher samaritana e vê Jesus sentado ali, no poço de Jacó, e ela tem aquela conversa, aquele diálogo com o Senhor, e ela disse como assim você conversando comigo, tu és judeu, os judeus não se dão com o samaritano, como assim? E essa mulher, ela começa a conversar, a ter um diálogo com ele, e aí é quando ele pede a água de beber. E isso é muito importante, porque a gente tem buscado ao Senhor Jesus, a gente tem buscado dessa água, Essa água viva, essa água, essa palavra que desce assim da fonte, do trono de Deus. E essa água que a gente vem buscar. Só que tem uma coisa que eu quero deixar para você hoje muito importante sobre a água, A água, ela limpa, a água, ela purifica. Uma água que ela corre, não tá. Quando Jesus ali estava falando sobre a água com aquela mulher,
tinha muita coisa, mas ele foi bem, né? Ele usou aquele momento, né? Para ter um diálogo com ela a respeito da água, né? E a água, ela purificou o coração daquela mulher. De tal forma que talvez no momento ela não entendeu que água seria esta, né? Que ela disse, então me dá desta água para que eu não venha mais buscar, para mim, que eu não posso, né? Sair da minha casa e vir até aqui, né? Então ela usou essa palavra ela catou com todo o coração dela essa palavra. Mas ela não tinha entendido a verdade. A verdade é que ela não tinha entendido que aquela água era Jesus, aquela água era o Senhor, já estava passando por dentro dela, já estava ali tendo esse diálogo de cura, né? A palavra do Senhor, ela cura. E ela ali curou, ela foi curada, ela foi, né, transformada pelo poder do Espírito Santo, né? Pelo poder da água que faz essa transformação. Jesus é essa água, o Espírito Santo é essa água ela tem que purificar, essa água ela tem que lavar. Quando o Senhor diz que, ali, né, em João 7, ele disse que rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quando você se alimenta da palavra, quando você se alimenta, né, desse Jesus, né, essa palavra que limpa, que purifica, você não tem como você ferir outras pessoas, você precisa, né? Porque uma pessoa ferida, ela fere, mas uma pessoa curada, ela cura. E isso é muito importante que você esteja curado. Mas para que você esteja curado, é necessário que você deixe que essa água passe dentro de você, flui dentro de você. Entendeu? Que Jesus a amava, né? Ela sabia das escrituras, como ela mesma ali descreveu com Jesus, né? Aonde nós devemos adorar, aonde é o certo adorar, né? E o Senhor ali não estava tratando a respeito da adoração, mas estava tratando da cura, porque nós sabemos que a maioria dos milagres de Jesus foi isso, foi cura, né? Ele veio para as pessoas que estavam doentes. Engraçado, pessoas conheciam a palavra, conheciam quem era, né, de Deus na época, a lei de Moisés, que Deus, né, deu para Moisés. Uma passagem não muito conhecida, mas vivida, né? Em João 7, no Evangelho de João 7. Eu vou ler alguns capítulos para a gente poder se enturmar aqui na palavra de Deus, amém? Se encontra no Evangelho de João 7 e os capítulos, eu vou seguir em alguns capítulos, amém? E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Versículo 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazem. No versículo 4 diz, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazer essas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5. Porque nem mesmo os teus irmãos criam nele. Versículo 8. Subir-vos a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. No mesmo capítulo do Evangelho de João 7, também diz assim, no versículo 16. Jesus respondendo e disse-lhe, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Versículo 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro e não há nele injustiça. No versículo 20, a multidão respondeu e disse, tem demônio quem procura matar-te. No versículo 24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E no versículo 28, Jesus ainda diz, né? No versículo 28, clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós me conheceis de saber de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou, é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Ainda em João, no Evangelho de João 7, o Senhor diz ali também no versículo 37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Amém. No versículo 39, o Senhor diz, e isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? A palavra de Deus, ela é terrível, né? Mas olha isso. Jesus sempre falou que ele era essa água, né? E ali ele se colocou de pé no templo do Senhor, no versículo 37 que a gente acabou de ler. E ele falou
né? Aquele que tem sede, vinde a mim. Quando a gente tem sede de alguma coisa na nossa vida, tem gente que tem sede de justiça, tem gente que tem sede, né, de conhecer mais a palavra, de conhecer o dom de Deus, conhecer a vontade do Senhor, e tudo se refere sobre Ele, sobre a palavra, sobre, né, o nome do Senhor ser glorificado, porque foi para isso que Ele veio. Ele veio para que a gente possa acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. E ali em João 7, a gente vê um pouquinho que ele fala a respeito dos seus irmãos, dizendo, né, eles falando para eles que ele tinha que fazer a obra, que ele tinha que se movimentar, que ele tinha que aparecer ali naquela festa do tabernáculo, porque era uma festa que todos os judeus se encontravam, né? Os judeus ali falavam, os judeus ali se apresentavam, mas ele sabia já que já tinha os irmãos que queriam matá-lo e que ele não tinha ainda cumprido a lei, né? Cumprido aquilo que o Senhor já tinha determinado para a vida dele, que ele teria que fazer, né, com que pessoas, ou até mesmo, né, o seu povo judeu, eles acreditassem, né, que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus. Mas ainda eles tinham um coração duro. E eles tinham um coração duro e eles buscavam matar Jesus. Jesus tem seguido ali um tempo de pregação, de processo, fazendo as suas obras. E muitas das vezes ele falava para que as pessoas não contassem o que estava acontecendo. Mas ali a gente vê no versículo que a gente leu a respeito de que ele falava assim, no versículo 4, né? Ele diz assim: porque não há ninguém que procure ser conhecido, que não faça as coisas em oculto. Se fizer estas coisas, manifeste-a ao mundo, não é mesmo? E ali Jesus não queria aparecer porque ainda não era o tempo dele. Às vezes a gente está assim, a gente tem que saber que tem coisas que Deus ainda nos prepara em oculto. Eu quero deixar essa palavra no coração de vocês. Ainda que ninguém creia no seu ministério, ainda que pessoas ainda tentem te paralisar nessa caminhada, eu quero deixar essa palavra no seu coração. Não desista de seguir a Jesus, não desista de beber dessa água, não desista de ler a palavra do Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que estão sentindo o mundo espiritual, muitas coisas têm acontecido, mas eu quero deixar para você essa palavra. Ainda que você veio para pregar, ainda que você veio para louvar, ainda que você veio para trazer a palavra de Cristo, né, no coração daqueles. Não desista do teu chamado, não desista de correr e anunciar desse Jesus, como a samaritana fez. Ela correu, ela foi lá. Te confesso que não é fácil a gente vir aqui, sabe, trazer a mensagem de Deus, a mensagem de ânimo, como se diz, de ir pra frente, uma palavra que você vai ficar aí regozijando nela 24 horas. Não, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela se renova todo dia. Hoje você pode estar saltitando, pulando, mas amanhã você pode estar prostrado, você pode estar desanimado por uma palavra de alguém que veio sobre o seu coração, trazendo, sei lá, uma paralisia sobre aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E às vezes a gente só quer ouvir multidão, a gente consegue ouvir só a multidão e deixa de ouvir a voz de Deus. Então você começa a desacreditar do teu chamado, começa a desacreditar daquilo que o Senhor tem para você. E essa não é a verdadeira realidade. E hoje eu quero deixar realmente essa palavra guardada no seu coração. Ainda que pessoas tentem te matar, ainda que pessoas tentem ofuscar o teu brilho, ainda que pessoas tentem paralisar o seu ministério, assim como tentaram fazer com Jesus, mas ele entendeu, porque a visão dele não era uma visão da terra, a visão dele era do reino, ele tinha uma missão a ser cumprida e talvez ainda não era o tempo dele, não era o tempo dele cumprir essa parte de chegar em um lugar onde ainda não era o tempo dele, sabendo do coração daquele povo, do povo judeu, que não recebia, que não aceitava, né, a palavra dele ali, porque conhecia ele como filho de José, não era o carpinteiro. Então as pessoas ainda faziam esse auto-julgue dele, né? Quem era esse? Quem é esse, né? Quem é esse agora? Esse que cura, quem é esse que cura? Quem é esse que está falando no nome de Deus? E aquilo era uma ofensa, né, para eles. Então assim, Deus, ele ainda continua sendo Deus. Deus, ele não vai mudar. Deus te chamou, Deus te escolheu. Deus conhece as suas debilidades, Deus sabe de onde você saiu, Deus sabe que Ele pode contar com você, mas você precisa saber que será que Deus pode contar comigo? Então assim, Deus quer contar contigo, Deus precisa de você, Deus precisa que você tome uma posição, que você realmente coloque a sua cara, né, aí, mesmo com medo, muitas das vezes, mesmo com essa opressão, às vezes você sabe que você tem, porque a gente, né, não está, né,
isento disso. Deus já falou isso pra gente, está escrito na palavra do Senhor. Seja forte e corajoso para o seu chamado, cumprir o seu chamado. E essa é a mensagem do Senhor. Não se esconda, não se esconda. Não fique parado, não fique temeroso às coisas que o Senhor quer que você faça, né? Às vezes a gente estuda, às vezes a gente ensaia um louvor, a gente às vezes, né, tem ali uma mensagem, mas a gente tem medo e a gente não quer fazer aquilo. Quando você tem a oportunidade, muitas das vezes você deixa essa oportunidade passar, você deixa, mas Deus quer que você seja conhecido, Deus quer que você faça a obra dele, né? Aquele que não é visto não é lembrado, aquele que, né, ali a palavra do Senhor foi muito bendita, né? Se você quer que algo venha à tona, né, a palavra do Senhor seja alcançado o coração de muitas pessoas, é necessário que você seja esse instrumento, seja um instrumento na mão do Senhor. Jesus veio para ser esse instrumento, Jesus veio para ser, né, o cumprimento das promessas, o cumprimento da lei. Uma lei que muitas pessoas conheciam, mas não vivia. E Jesus chegou ali e as pessoas estavam realmente cego. Estava cego porque estavam tão preocupados com o que ele fazia, as curas que ele fazia no sábado. E ali os judeus não aceitavam aquilo porque eles seguiam uma regra, né? Eles eram ali regrados naquela lei. E tem pessoas que estão assim, elas estão com a lei, elas querem viver a lei. Mas na hora que Jesus chegou para fazer a diferença, para pregar o verdadeiro evangelho, um evangelho de cura, um evangelho de milagre, um evangelho de transformação de vida, as pessoas não estavam preparadas para isso. Então, assim, esteja preparado para ouvir a palavra de Deus, para que haja cura. Você precisa sair do seu meio de conforto, de que tá bom assim eu sentar num banco de igreja, eu ouvir aquilo que as pessoas querem me dar e eu absorvo, né, aquilo que as pessoas querem te dar. Será que é isso mesmo que o Senhor quer que você faça? Será que você não precisa meditar na palavra dele, pegar um tempo e ler a palavra do Senhor? Entender quem é esse Jesus, entender, porque até o momento ali as pessoas não tinham esse livre acesso de você pegar ali o Torá, né, no caso deles, ali as leis, o Pentateuco, e ler, e você entender ali Jesus, quando leu Isaías falando sobre a vinda de Messias, quem era ele, quem era o rei, as pessoas não estavam entendendo, tipo, ele é um rei. Jesus não aparentava ser aquilo que estava escrito naquela Bíblia, né, naquela palavra, naquele mandamento, naquele texto. A mensagem falada por outra pessoa, a mensagem dita, quando o próprio Deus, quando Jesus entrava ali na sinagoga, quando ele tinha a oportunidade de falar sobre quem era Deus e ele era o Filho de Deus, as pessoas ficavam horrorizadas, né? Escandalizavam, como assim? Ele não é o filho, né, de José, é um carpinteiro? Então, assim, às vezes as pessoas estão te julgando quem você foi no passado, ou quem você era no passado, ou quem você é agora. As pessoas muitas das vezes te julgam pelo seu passado, e é isso, a gente sabe que isso verdadeiramente, né, que acusa é o nosso inimigo da nossa alma. E ali foi falado na palavra, a gente leu ali no versículo, quem é esses que querem te matar? E as pessoas muitas das vezes querem matar o teu ministério, as pessoas querem matar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. E a gente lendo a palavra do Senhor, a gente sabe em a maioria dos livros, né, de Jesus e também no Antigo Testamento, a gente sabe ali no Novo Testamento, quando fala muito sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, sobre a vinda de Jesus, sobre a cura, sobre o milagre de Jesus, sobre a morte de Jesus e sobre tudo aquilo que Jesus veio fazer nessa terra, né? Trazer a palavra, a cura, a transformação e a verdade. A verdade, Ellen, a verdade, sim, a verdade. Sabe por quê? Porque muitos viviam em oculto. Muitos viviam somente aquilo que você está ouvindo, né? Então, a gente sabe que era somente aquilo que o povo pregava, né? O povo judeu ali tinha uma lei de Moisés, e eles colocavam aquilo sobre o povo, escravizavam o povo sobre aquilo, e você não tinha verdadeiramente o conhecimento. Quando Jesus chegou ali na Galileia, e ele passava na Galileia, ele andava muito, né? A gente anda pouco, né? E a gente ainda reclama. Jesus andava muito, Jesus pregava muito a palavra de Deus, né? Ele pregava muito, porque as pessoas, engraçado, hoje a gente lê na Bíblia, mas a gente não traz assim para nosso, se a gente trazer para o nosso tempo, a gente vai entender, Jesus era o primeiro missionário, profeta, né, que pregou a verdade e mostrou que ele era a palavra, né? Ele era o Messias, trouxe a palavra de Deus, ele era o próprio Deus, e mesmo às vezes as pessoas estão de frente com Deus, estão ouvindo a palavra de Deus e não faz aquilo que é para ser feito, as pessoas ainda estão com os seus olhos fechados, com os seus olhos vendados, né, diante da palavra de Deus. Temos vivido aí um evangelho muito fácil, um evangelho sem renúncia, um evangelho de bênção, um evangelho que as pessoas acho que nem acreditam mais que tem salvação, as pessoas também ainda
ainda não acredita no céu. As pessoas não acreditam no céu. E isso, assim, eu acho que deve entristecer muito o coração de Deus, porque você veio para essa terra, você é um ser espiritual, você está vivendo nesse lugar, você verdadeiramente, você é peregrino neste lugar e você não está entendendo, você está parado, né, estagnado numa coisa que te colocam na sua cabeça. É como se você vai viver o resto da sua vida aqui na terra, e você não vai viver o resto da sua vida aqui na terra. Você precisa buscar Deus, você precisa buscar conhecer aonde é a minha morada, com quem eu vou morar, aonde eu vou estar. E Jesus, ele veio, ele se sacrificou, ele foi lá, ele sabendo que ele ia morrer. Como você sabe que você vai morrer? Pregando a verdade. Pregando a verdade, e a verdade acontece isso na nossa vida. Às vezes a gente vem aqui, coloca a nossa cara aqui, a gente fica medindo as palavras, fica, será que eu posso falar isso? Será que eu não posso falar isso? Bom, você tem que falar a verdade, e a verdade foi feita para ser falada. Uma verdade, ela nunca vai mudar. O que você pregar aqui sempre vai ser isso, não vai ser diferente disso. Você tem que pregar a verdade. A verdade é quem? A verdade é Cristo, a verdade é Jesus Cristo, a verdade é a palavra, a verdade é o que ele pregou. Ele trouxe a palavra, ele trouxe ao coração do povo a verdade. Algumas pessoas não gostam da verdade, algumas pessoas não gostam de ouvir a verdade. A verdade, por quê, Ellen? A verdade, ela machuca, mas ela também, ela constrói. A palavra, ela constrói a sua vida novamente. A palavra do Senhor, ela traz uma vida e vida. É a água que purifica. O Espírito Santo, ele veio. Quando ele disse ali, o Espírito Santo, Jesus ainda não tinha passado, né? Jesus ainda não tinha passado a ser glorificado. Ele ainda não tinha morrido na cruz do Calvário, mas ele estava explicando. E as pessoas, às vezes, Jesus fala, Jesus prega, Jesus usa as pessoas para trazer uma mensagem. Mas muitas das vezes nós estamos com os nossos ouvidos agravados, nós estamos com nossos ouvidos tapados, nós não queremos ver a verdade, e a palavra é essa, nós não queremos a verdade está a um palmo do seu nariz, mas você não quer a verdade. Mas é a verdade que constrói, né? A sinceridade. A pessoa não gosta de pessoas assim. Realmente tem pessoas que não gostam, mas é engraçado, né? Eles pregam uma coisa, sabem de Jesus, Jesus é a verdade, Jesus não mente, Jesus não mentiu, Jesus continua falando, Jesus vai usar você para falar a verdade. Então você precisa falar a verdade, né? Por que ainda tem muita coisa ainda em oculto, muita coisa escondida? Porque tem pessoas ainda que não têm pregado a verdade, ainda está vivendo na lei, ainda está preso na lei. Porque a lei é melhor, sabe por quê? Porque a lei tem mentiras, tem coisas da lei que a gente sabe que não é a verdade. Tem pessoas que ainda não sabem da verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Por quê? A lei ainda não aceitou. O povo que lê a lei não aceitou a verdade. Jesus trouxe a palavra lei, Deus cumprido. Ele cumpriu a lei, cumpriu a lei. O que é cumprir a lei? Ele veio para cumprir aquilo que estava escrito ali nos livros, né? No Pentateuco, estava ali. Ele leu, as pessoas liam, mas não entendiam. E ele veio para mostrar o que foi naquela lei, o que estava sendo dito, o que estava sendo pregado, porque tem pessoas que precisam ouvir. Tem pessoas que precisam ouvir, mas tem pessoas que precisam ver. E Jesus chegou no Novo Testamento para que você possa ver a verdade. Ele era a verdade e ele continua sendo a verdade. Ele é o Filho de Deus, ele é o enviado, ele é o Messias. Ele foi e sempre será, né, aquele que veio para cumprir a lei. Que lei é essa, Ellen? A lei dos judeus, a lei de Deus, a lei que se foi falada, a lei que se foi pregada, mas não se foi vivida. E Jesus veio para viver a lei, né? Ali a cura, a libertação, a transformação de vida. E tudo isso se refere a Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para cumprir ali, né, a vontade do Pai. As pessoas liam, mas não sabiam quem era ele. Quando ele se revelou, então houve o discernimento. E ali teve o discernimento das pessoas. Algumas pessoas começaram a abrir os teus olhos. Engraçado que na passagem, né, bíblica, no Novo Testamento, a gente vê muito sobre Jesus, sobre os seus feitos, sobre as suas maravilhas, sobre a libertação do teu povo, a libertação dos gentios, né? Porque a gente sabia que ali os gentios não conheciam, né, muito assim de Deus. É muito estranho, né? A gente trazer para nossa mente isso, deixa a gente meio confuso, mas a gente começa a entender que Jesus veio para cumprir essa lei. E quando ele passava, as pessoas se admiravam dele. Por que as pessoas se admiravam dele? Porque ele não era dentro do templo, entende? Ele não estava ali pregando dentro do templo todo o tempo. Ele não estava ali pregando dentro do templo. Ele levou, né? A própria mensagem era Cristo. Cristo era a mensagem e a mensagem era Cristo. E ele passava, e aonde ele passava, ele dava testemunho. Não dele somente, mas de Deus, porque ele era enviado de Deus, assim como ele falou na palavra dele. Eu não sou enviado, né? E as palavras que eu prego não é de mim mesmo. Eu prego daquilo que Deus, né? Meu Pai me enviou para mim vir fazer essa obra neste lugar. Então, assim, ele saiu ali da sinagoga, ele pregava para os judeus,
e também ele pregava para os gentios. Como ele pregava para os gentios? Com a sua vida. Como ele pregava? Com testemunho de vida. Ele sabia das escrituras, ele tinha um testemunho de vida e através da vida dele, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, pessoas eram libertas. Um grande missionário, um grande profeta e o Filho de Deus. Que coisa linda. E o que eu quero deixar para você? Você pode ser esse missionário, você pode ser esse profeta e você pode também ser, como você é, o Filho de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus, Cordeiro de Cristo. Olha só, o peso da glória, né, sobre a sua vida se manifesta. Aonde você estiver, fale do amor de Cristo. Seja verdadeiramente esse missionário que Jesus foi. Não fique preso na sinagoga, não fique preso ali ouvindo somente a palavra. É bom ouvir, mas também é bom praticar. É bom ouvir, mas também é bom praticar. Porque nos judeus, eles só ouviam, não praticavam. Eles impunham a lei, aquilo que agradava a eles. Eles impunham essa lei aos seus ali. Nem era para todos, não era para a multidão, mas era só para aquelas pessoas que eles queriam que ouvisse. Muitas pessoas ali precisavam ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas precisavam saber quem Ele era, porque Deus veio para todos. Deus veio para todos, Deus veio para salvar todos, salvar você, salvar sua casa, salvar sua família. Assim como Jesus também me salvou, assim como Jesus também chegou na minha vida, né? Eu sei que Deus ali também vai chegar na sua vida. Eu sei que essa mensagem também vai chegar no coração de muitas pessoas e você vai ser esse canal para que essa mensagem chegue, para que ela possa saber que Deus também é com ela, que ela também tem um chamado, que o Senhor veio para todos e o Senhor veio para pregar isso. A mensagem de Deus é isso, é pregar, saia do seu comodismo. Hoje, a gente, quando Deus falou assim, que nós faríamos obras maiores do que a dele, eu creio que ele estava dizendo hoje com esse jeito que a gente pode estar pregando, tem pessoas que não podem sair da sua casa, que ainda são prisioneiras no seu lar, mas eu sei que você pode falar do amor de Cristo aí dentro da sua casa, falar através de um celular, de uma mensagem, e é isso que eu quero trazer, né? Because of You Too, esse canal é para que você possa também falar do amor de Cristo, para que você possa também ler da palavra do Senhor, das escrituras do Senhor, trazer a mensagem que o Senhor falou com você, porque o Senhor fala comigo de um jeito, fala com você de outro jeito, fala de formas diferentes, porque somos formatos diferentes, né? Somos formas diferentes, Cristo criou cada um com a sua digital. Somos todos parecidos com Cristo Jesus, porém temos as nossas diferenças, como os discípulos, né? Ali cada um tinha o seu temperamento, cada um tinha ali, né, o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, mas Deus colocou ali para todos. O que seria somente daquela pessoa calma, se não teria o Pedro da vida, se só tivesse somente o João, o discípulo do amor, né? Se fosse somente João, discípulo do amor, o que seria de Pedro? O que seria de Pedro? Por que Deus escolheu Pedro? Você já tentou pensar, parar para analisar, diante de todos esses discípulos de Jesus, por que Jesus escolheu Pedro? Por quê? Já tentou parar para pensar por que Deus escolheu Pedro para edificar a sua igreja? É uma coisa para se pensar, né? Já que ele tinha escolha, ele escolheu 12, e desse 12 ele escolheu 3. Desses 3, Deus escolheu apenas um, escolheu Pedro. Meu Deus, é forte, né? A mensagem do Senhor, ela é muito forte. Quanto mais você lê, e quanto mais você mergulha nessa água, né? Essas águas que correm dentro, né? Que correm do trono de Deus, né? E flui dentro do nosso interior. Que coisa, são tantas palavras lindas que a gente lê, né, na Bíblia, que a gente fica maravilhado. A palavra é essa, você fica maravilhado, porque a palavra do Senhor, ela se renova, e quanto mais você mergulha, e quanto mais você nada nessas águas, né, você vai entendendo estas águas, por que Jesus, quando sentou ali, foi um abrir de água, mas umas palavras tão simples, né, ele falou tão simplesmente com a mulher samaritana, e a palavra do Senhor ali, né, foi se encaixando, foi entrando no coração dela, foi purificando, né, o coração dela, e ali foi dando a vida que ela precisava, porque água é vida. Você já viu uma planta viver sem água? Ela não vive sem água. Até a água, até no deserto, né, aquele cacto, né, que a gente fala, o cacto é o melhor para sobreviver, mas ele precisa um pouco de água. Lógico, não precisa muito de água. Tem gente que é assim, que é duro, que é seco, que se você der muita água, ele morre. Se você falar muito da palavra, às vezes vai entra ruim, né? Então, assim, às vezes não é por muito falar, mas assim, uma atitude, um gesto, né, que você tem com uma pessoa, às vezes esse cacto seco, se você pôr muita água, né, você põe a perder, como as orquídeas também. Eu amo orquídea, gente. E eu sei que se você pôr muita água na orquídea, ela também morre.
Então você é essa árvore, você é esse fruto, você é essa semente, né? Eu sei que você vai geminar na hora certa. A água do Espírito Santo, ela vai chegar na sua vida, assim como chegou na minha vida. Eu creio que Deus também vai invadir, né, o seu coração, vai purificar essa água. Essa água, ela vai descer realmente do trono de Deus, né? Jesus Cristo ali, essa fonte de água viva. Vinde a mim todos aqueles que têm sede, né? E beba de mim, beber dessa água viva, essa água que purifica, essa água que vai limpando. Eu não vou te falar que hoje você vai ouvir essa mensagem, vai sair crente, não, por quê? Porque a água, ela vai passando aos pouquinhos, a água vai limpando, a água, tem gente que precisa tomar água, é a palavra de Deus, de conta-gota, sim, de conta-gota, Ellen. Por que conta-gota? Porque tem pessoas que se beber muito da palavra, ela não absorve, e trazendo assim, verdadeiramente, você já viu uma terra seca? Você que entende de agricultura, eu não entendo muito, mas assim, eu gosto de jardinagem, eu gosto de plantar, eu gosto de ver o fruto, né? Eu gosto de plantar, a gente planta e a gente gosta de ver o fruto crescendo, né? Qualquer dia eu vou mostrar aqui o meu jardim, vou pregar no meu jardim de orquídeas e no meu jardim ali que o Senhor tem, né, feito prosperar, porque o Senhor disse que onde você colocar as suas mãos, prosperará, né? E eu quero mostrar para vocês, a terra seca, quando você põe água nela, aparentemente parece que ela está encharcada. Parece que ela está encharcada, mas ela não está encharcada. Aparentemente parece que ela absorveu aquela água, mas ela não absorveu aquela água. Então significa que ela está em cima, ela está molhada, mas se você pôr a sua mão dentro e você pondo a sua mão, você vai ver que ela está seca. Se você mexe na terra, ela ainda está seca. E com Deus é assim. Tem pessoas que precisam ser regadas aos poucos, porque senão só vai ter água em cima, muita água em cima e nada embaixo. E nada embaixo. Então assim, não tem como, essa terra tem que ser úmida. Aí vem a palavra, como ser úmida, como ser humilhar, né? Quando a gente se humilha, a gente ali recebe toda a água de Deus. A gente vai recebendo aos pouquinhos. E é assim que o Espírito Santo faz. Ele trabalha aos poucos. Você não vai chegar numa igreja, vai aceitar Jesus e amanhã você já vai estar transformado. Não. Tem um processo. E o processo, ele é dolorido. Deus tira tudo, Deus começa a limpar, Deus começa a trabalhar, Deus começa a mover as águas. E fazer isso não é fácil, né? Deus vai te curar, Deus vai curar ali a sua alma, Deus vai tirar a sequidão, né, do coração e vai trazer o Espírito Santo. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, que o Senhor continue trabalhando na sua mente, no seu ser, no seu coração, que você possa aí absorver toda a água do Espírito Santo, toda a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, para que haja transformação de vida. E é isso, vamos estar orando agora, vamos estar apresentando ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que o Senhor continue aí derramando destas águas sobre o teu coração, curando, transformando e trazendo vida aonde não tem, trazendo vida aonde precisa ter vida. Terra seca não prospera, terra seca tem somente os cactos cheios de espinho, mas uma terra úmida, molhada pelo poder do Espírito Santo, pela palavra do Senhor, pela água viva que desce do trono. Então ela vai regar a sua terra e você vai ver dos frutos do Espírito, amém? Oremos então, oremos. Senhor grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, neste dia chamado hoje, Senhor, eu quero deixar essa mensagem no coração. Meu Pai, que o seu Espírito, Senhor, Espírito Santo, essa água viva, essa água, Senhor Jesus, que ali a mulher, meu Pai, samaritana chegou no poço, Senhor, para beber da sua água. Meu Pai, eu te peço neste momento que essa água, meu Pai, que mata a sede, Senhor Jesus, que é o Senhor, que é a palavra, meu Pai, que é o Espírito Santo, Senhor Jesus, que adentra o nosso interior, curando, transformando, trazendo, Senhor, a paz, trazendo, Senhor Jesus, Pai, o conforto, trazendo, Senhor Jesus, Pai, Senhor, aquela água, Senhor Jesus, que purifica, Senhor, que tira a terra seca do coração, Senhor, onde não tem dado fruto, onde, meu Pai, muitas das pessoas estão feridas, machucadas, meu Pai, não tem gerado, Senhor Jesus, aquilo que é para gerar, meu Pai, Senhor, o fruto do arrependimento, Senhor, onde eles chegam, onde há transformação de vida, onde há, Senhor, cura, que o Senhor possa visitar, Senhor, neste momento, Senhor, este coração, Senhor, que ele está seco, que ele precisa, Senhor Jesus, Pai, desta água, Senhor Jesus, não somente, Senhor, superficial, mas uma água que tenha, que penetre, Senhor, por completo este coração, trazendo vida, trazendo, Senhor, transformação de vida, Senhor, onde quer que ele passa, ele possa ser esse missionário, esse profeta, Senhor, esse mensageiro da mensagem da cruz. Pai, eu te peço neste momento, vai de encontro, Senhor Jesus, cada coração, meu Pai, que precisa deste encontro, Senhor, ali no posto, Senhor, trazendo vida, trazendo, Senhor, esperança, trazendo uma nova vida, Senhor Jesus, aonde pessoas, outra hora, Senhor Jesus, estavam distantes, Senhor, do Senhor, distante, Senhor, da lei, distante, Senhor, daquilo que o Senhor veio para cumprir, Senhor, nesta terra, a sua palavra, a palavra de Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, cura, transforma, Senhor, essas vidas, Pai, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado por este dia, obrigada pela sua companhia, obrigada por compartilhar o nosso canal. Continue compartilhando, continue deixando o seu like, deixando o seu comentário, mostrando aí o que nós precisamos melhorar, o que precisamos fazer para que possamos alcançar outras vidas, não? Eu quero deixar aí para vocês essa palavra. Envie essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares. Não deixe de falar do amor de Cristo. Não deixe essa água ficar parada na sua vida. Faça com que essa água, que esse rio de águas vivas flui no seu interior, né? Não fique só superficial como uma terra seca por baixo, né? Não, deixe essa água te molhar por inteiro para que possa gerar frutos. Amém? Fica na santa paz do Senhor Jesus. Tenha um ótimo dia chamado hoje.